Muito bom dia a todos. É sempre com muito prazer que eu venho a essa casa, fico muito contente. Quero agradecer ao Léo aí pelo convite, obrigada, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Então, para a gente iniciar nossa fala de hoje, vamos começar com uma prece. Vamos relaxar o nosso corpo, acalmar a nossa mente, esvaziar os nossos pensamentos de tudo o que nos preocupa, o que tira o nosso sono, as nossas dificuldades, vamos deixar tudo lá fora. E nesse momento vamos nos concentrar, aproveitar esse tempo que nós temos aqui, esse momento que é só nosso, que nós dedicamos para alimentar o nosso espírito, para nos enriquecer com os ensinamentos de Jesus, para estudarmos. Vamos aproveitar esses instantes e que assim, quando sairmos dessa casa no dia de hoje, que possamos sair melhores, levar aos nossos lares todas as energias salutares desse ambiente, que possamos então iniciar a nossa semana confiantes, otimistas e sempre com fé, sabendo que Jesus está do nosso lado, que Ele segura na nossa mão e nos ajuda a trilhar o nosso caminho, que muitas vezes é complicado, é difícil, mas Ele está conosco. Obrigada, Senhor, fique conosco por mais esse dia. Vamos lá, então. Bem-aventurados os aflitos. Por que esse tema, né? Todos nós somos aflitos e a gente vê isso cada vez mais, todos os dias da nossa vida. Eu acho que a gente está passando por um momento, realmente, que nós estamos sendo provados, não é mesmo? Porque sempre tem algo que a gente precisa resolver, que às vezes nos preocupa. Às vezes não é com a gente, mas é com alguém que está do nosso lado, com um parente, né, com um ente querido, com um amigo. E a própria situação das pessoas em geral que a gente vê, muito sofrimento no nosso país, na nossa cidade, no mundo inteiro. Não se concentra só aqui na nossa área. Então, a gente passa os nossos dias, muitas vezes, preocupados com o que vai ser, como vai ser o nosso futuro, o que vai acontecer. Mas a gente tem essa doutrina aí, maravilhosa, que nos ajuda. A gente tem esse privilégio de poder se debruçar nos livros, no Evangelho, que Jesus nos trouxe com tanto amor, com tanto carinho. Então vamos ver qual que é o recado que Jesus nos dá no dia de hoje. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Então, está lá no Evangelho. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Quantas vezes nós já lemos isso no Evangelho? A gente conhece as palavras de Jesus. Mas será que nós conseguimos realmente trazê-las na prática para o nosso dia a dia? A gente incorpora esses ensinamentos? Será que quando a gente fica aflito e chora e não sabe, não consegue encontrar uma solução, porque o desespero piora a situação, a gente não consegue raciocinar. Será que a gente para analisar isso? Será que nós não reclamamos? Eu digo isso por mim mesmo. Esse tema de hoje eu escolhi para todos nós, para mim também, porque é difícil a gente não murmurar, não reclamar. A gente tem essa mania, parece que é um hábito, é um vício. A gente às vezes acorda já reclamando, já sai de casa batendo o pé.
e aí o resto do dia parece que acompanha esse nosso pensamento. Tem dia que eu falo, nossa, é melhor não insistir. A gente às vezes fica insistindo numa coisa e parece que não vai. Por quê? Porque a nossa mente está trabalhando para que não vá mesmo. A gente não consegue parar e falar, não, eu vou respirar, vamos começar de novo, vamos... Não. A gente vai atropelando e o resto do dia o negócio vai acompanhando aquele nosso pensamento. Então a gente não aceita, muitas vezes, aquilo que acontece. A gente acha injusto e aí a gente está aproveitando aquilo. Porque já que o sofrimento veio, às vezes a gente não tem escolha. Aquilo chega, o problema se apresenta para nós, não tem o que fazer, está ali. Então o que seria a nossa postura? Tentar aproveitar então aquele problema para aprender alguma coisa, porque da próxima vez que vier algum outro problema, a gente já está mais preparado, está mais fortalecido, mas a nossa mente não trabalha assim. Quando o problema se apresenta, a gente já sai ali reclamando e fica revoltado e quer que o problema desapareça. Mas para ele desaparecer, a gente tem que fazer alguma coisa, não é? Mas a nossa postura nem sempre é assim. Então, a gente acaba falindo. A nossa encarnação ela é muito curta, parece que é longa. Isso quando a gente é mais novinho. Depois que passa uma certa idade, aí o tempo começa a correr e os anos começam a passar e aí bate um certo desespero, né? Porque daí algumas coisas já ficaram para trás e é difícil modificar e a gente fala, e agora, né? Será que eu perdi a encarnação? Não, calma. Vamos continuar trabalhando. O tempo passou? Passou, mas ainda resta um certo tempo. A gente não sabe até quando. Nós não sabemos se vai ser amanhã, depois de amanhã, nosso desencarne, mas vamos aproveitar o tempo que a gente tem agora. A gente não faz isso. Se a gente for pensar o tanto de tempo que a gente perde na vida, que a gente joga fora, e essa oportunidade ela não volta. Ah, vocês vão pensar, bom, mas a gente tem outras encarnações. Tem. Mas aquele momento, aquele instante não vai se repetir. Né? O que nós estamos passando hoje aqui, o que nós estamos estudando, esse momento ele não vai mais se repetir. Vão ter outras palestras? Vão. Outros momentos de estudo? Sim. Mas iguais a esse, não. E se a gente deixar passar sem aproveitar aquilo, não tem jeito. Vai ter que esperar uma outra oportunidade para ver se a gente consegue, então, dar mais um passo. Opa! Foi. Justiça das aflições. Aprendemos que as experiências na Terra são de provas e expiações. Então, a felicidade que vivemos nessa fase é ainda limitada aos nossos desafios, não sendo ainda plena. A gente, desde criancinha, a gente fica sempre buscando, né, essa felicidade. Parece que ela nunca chega. Então, é interessante isso, porque nós somos criados assim. Eu vou ser feliz depois que eu fizer 18 anos. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, o meu pensamento é que eu queria fazer 18 anos, mas não porque eu queria crescer, só porque eu queria tirar carta, só por causa disso. Então, a alegria da minha vida ia ser a hora que eu conseguisse tirar carta. Aí chega esse momento, você tira a carta. Mas parece que não está bom. Ah, então agora eu preciso me formar. E aí fica essa coisa, eu só vou ser feliz quando isso acontecer. E nunca está bom, não basta para a gente. Porque a nossa evolução não acompanha. A felicidade nossa aqui na Terra ela é relativa. Mesmo porque como que a gente vai ser feliz se muitas vezes quem está do nosso lado está sofrendo? A gente não consegue ter essa felicidade plena, mesmo que as coisas estejam relativamente indo bem para nós. Né? Então, essa felicidade plena só quando a gente evolui mais, né? Que a gente não tiver mais essa malícia, essa maldade que a gente infelizmente carrega ainda, sentimentos ruins, os nossos defeitos que nos acompanham, que é de acordo com a nossa evolução e com o planeta que a gente vive. Infelizmente, ainda nós temos pensamentos tóxicos, o nosso hálito mental não é dos melhores. Por mais que a gente se esforce e a gente tente, às vezes a gente se pega com os pensamentos meio estranhos. Ou a gente fica ali meio
bronqueado com o nosso irmão, já olha torto para ele. Hoje em dia eu vejo a criançada, eles brincam, né? Ah, tia Gi, peguei ranço de fulano. Mas já, com essa idade já tem ranço? Que é isso? Muito cedo para ter ranço. Então eu fico imaginando, né? Desse tamanho já está com ranço. Imagina na hora que crescer. Eu falo, não, vamos parar com esse ranço. Vamos, né, fazer amizade de novo com o colega. Você vai ter muita gente que vai, às vezes, provocar aí uma instabilidade na gente. Que a gente alimenta, na verdade, né? Porque a gente culpa o outro, mas, na verdade, nós é que alimentamos isso. Por que existem desigualdades? A gente aprende isso desde o começo, quando a gente começa a estudar a doutrina. Eu acho que é aí que dá aquele start na nossa cabeça, que a gente pensa, bom, agora eu estou entendendo o porquê das coisas. Porque quando a gente olha isso de maneira superficial, a gente fica meio revoltado, né? Uns nascem ricos, outros pobres, uns sofrem mais, outros menos, dá tudo certo para um, tudo errado para o outro. Né? O bem e o mal, eles estão ali lado a lado. Então, a gente olha, às vezes, uma pessoa que só está aprontando, só está fazendo coisa errada. E aí, você olha as coisas, entre aspas, né, estão dando certo para a pessoa. A pessoa vai lá, coloca um imóvel para vender, vende no dia, né, com um valor lá em cima. Você fala, eu estou com o imóvel parado, não consigo vender. Você olha aquele primo que só faz coisa errada, passa em primeiro lugar no concurso. E você ralando lá, tentando fazer tudo certinho, não dá certo para você. Você olha uma pessoa que está enganando os outros e está se dando bem financeiramente. E você lá ralando para conseguir arcar com os boletos no fim do mês. É difícil. Se a gente olhar de uma forma superficial, a gente vai falar, tá, tem coisa errada aí. Isso aqui está injusto. É a primeira coisa que a gente pensa. Porque é difícil a gente raciocinar essas questões, né, de merecimento. A gente fala, mas como assim eu não mereço? Eu estou fazendo tudo certo? A gente não consegue ampliar a nossa visão de uma maneira assim, a gente fica ali limitando o tempo, não tem mesmo como a gente enxergar o passado. Nós não lembramos o que nós fizemos lá atrás, a gente não lembra nem o que a gente fez ontem, aí a gente acha injusto. Mas aí a gente precisa pensar um pouco. O tipo de mundo que habitamos retrata a nossa condição evolutiva. Bom, a gente sabe que a Terra não está lá essas coisas. As coisas estão acontecendo em toda parte do mundo, não é só no Brasil. Que às vezes a gente se limita e fala, é o Brasil, o Brasil. Né? A gente fala, é o terceiro mundo, isso aqui, não sei o quê. Mas se a gente olhar os outros países, as coisas vêm acontecendo porque a Terra está nessa condição. Então, se a gente observar essa ilustração, a gente vê que está todo mundo ali carregando a cruz. Todos nós temos uma. Né? Eu acho que tem aquelas tirinhas de rede social que eu acho legal, que fala assim, que todo mundo está enfrentando uma batalha, que a gente não sabe qual é. Né? E aí fala, seja gentil com todos. Então, aquele sorriso que a gente vê, às vezes, no rosto das pessoas, não retrata aquilo que ela está passando. Então, está todo mundo ali carregando a sua cruz. E reparem que ninguém está olhando para do outro. A pessoa, eles estão ali seguindo em frente. Porque não adianta essas comparações. Cada um tem uma bagagem. Né? Eu não sei o que cada um aqui está carregando até aqui esse momento. O que cada um passou desde pequenininho, com a família, na adolescência. Né, todos aí os degraus que teve que subir com dificuldades para chegar até aqui. Eu não sei. Vocês também não sabem. Então, cada um está trilhando o seu caminho. Não adianta a gente se comparar e falar, mas por que fulano chegou primeiro e eu estou ainda aqui atrás? Por quê? Não está justo. Ah, mas espera aí. Você não sabe? Como assim não está justo? Não está justo para quem? Para você? A gente não sabe. Então, a gente vai aí carregando a nossa cruz e procurar não se comparar. Porque se a gente se comparar, realmente, vamos falar, isso aqui não está muito certo. Mas a gente sabe muito pouco. Esse que é o problema. O nosso orgulho e o nosso egoísmo fazem com que
a gente se ache muito melhor do que os outros. Mas nós não sabemos nada. O que nós sabemos é muito pouco do que nós deveríamos saber. As provas e expiações são as vias de aprendizagem, né, dos encarnados, como também as missões e tarefas escolhidas para o avanço pessoal e coletivo do ser. Aí a gente fala, nossa, mas vem aqui então só para sofrer prova e expiação o tempo todo. Olha, eu prefiro pensar de uma outra forma, porque Jesus nos trouxe todos esses ensinamentos com muito amor. Então não foi uma coisa assim como lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, você vai pagar com a dor, com o sofrimento. Eu já ouvi espírita falando assim, olha, o fulano está ali sofrendo, está passando por isso. Aí aquela coisa assim, né, sem misericórdia nenhuma, está pagando. Gente, está pagando? Calma aí. A gente pode acertar as nossas dívidas sob a forma de amor, de caridade. Nós temos essa oportunidade. O sofrimento vem? Sim, é inevitável, a gente sofre. Só que a gente precisa aproveitar esse sofrimento como forma de aprendizado. Porque vai falar assim, a gente está merecendo. Tudo bem, só que eu não lembro o que eu fiz na encarnação passada. Eu estou merecendo? Sim, de certa forma, né? As leis, elas estão ali, leis naturais. Então não é uma coisa assim, um castigo. As leis naturais que estão se cumprindo, né? Toda ação tem uma reação, a gente sabe. Mas é a mesma coisa que um animalzinho fez lá uma besteirinha na sala, e aí passa um tempo, aí a gente vai lá punir ele, dar um castigo. Ele fez coisa errada? Fez, mas ele já nem lembra o que aconteceu, nem sabe mais por que está sendo punido. Com a gente é a mesma coisa. Nós estamos aqui nessa encarnação, a gente não lembra o que fez na outra. Essa aqui é a melhor até agora. Aí a gente olha e fala, nossa, é a melhor. Imagina como é que foram as outras. Eu acho que eu não fui uma pessoa muito legal, então. E a gente não lembra, é melhor nem lembrar. Então, nós estamos, sim, resgatando, mas a gente não lembra. Então, é melhor a gente pensar que isso tudo é um aprendizado, porque a gente está aprendendo para não recair novamente, não cometer os mesmos erros. E tudo é pela repetição. Na escola é assim, a gente fica lá praticando, até fazer certo. E quantos erros a gente vai fazer até acertar? Então a gente tem que repetir. Não tem jeito. Aí a gente estuda as causas, então, das aflições. A gente sabe as que têm sua causa na vida presente, essa é mais fácil da gente identificar. A consequência está vindo agora de uma ação que foi há 20 anos atrás. Bom, eu sei o que aconteceu, eu lembro. É mais fácil até de eu me conformar e falar, bom, agora eu tenho que acertar essa dívida, a conta veio e eu tenho que pagar. Só que tem umas que têm causa nas vidas passadas. Essa é a grande dificuldade nossa em aceitar, né, como forma de justiça. O homem é o autor dos seus próprios infortúnios. Isso é um exemplo bom, né? Porque, olha, ele está regando lá, aquela árvore vai crescer e o que vai acontecer com ele? Isso pode levar tempo. Às vezes ele nem vai lembrar, mas a consequência virá. Então, nós somos os autores aí da novela da nossa vida. Às vezes é uma novela mexicana, né? Que é um drama atrás do outro. Nós somos os grandes autores. E aí tem as causas anteriores das aflições. A gente fala, nossa, quantas catástrofes, tragédias, o que está acontecendo com esse mundo? Como assim, o que está acontecendo? O que a gente fez com ele, né? Essa terra é tão maravilhosa, tão linda, tem tantos recursos, e o que nós estamos fazendo com todos esses recursos? Às vezes a gente vê essas coisas que vêm acontecendo que, obviamente, tem falhas, né, às vezes, do poder público, mas a população ajuda. Essas enchentes, a gente vê esses bueiros lotados de sujeira, as ruas, os terrenos. A gente não precisa andar muito, não. Se a gente parar para observar, a gente vai ver quanta sujeira. A gente não criou essa consciência ainda, essa educação.
E aí a consequência vem em forma de enchente, invade as casas, às vezes acaba ceifando a vida das pessoas. É consequência dos nossos atos, essas calamidades. E isso, às vezes, causas anteriores e às vezes causas atuais. Mas, por exemplo, e as enfermidades de nascença? Aí que eu falo para vocês. Às vezes a gente não se conforma, fala assim, mas o fulano, ele não sabe o que aconteceu antes, ele está vindo com essa enfermidade de nascença. Peraí. Bom, por isso que eu falo. A gente tem que usar isso para o nosso aprendizado. Quem entende isso, né, consegue vislumbrar além do que está acontecendo ali de forma superficial, consegue enxergar que isso daí é para evolução, é para aprendizado. Vocês sabem que pessoas, às vezes, que são cegas, desenvolvem aí outras habilidades muito melhores do que a gente, né? Surdos. Então, às vezes, a gente tem alguma deficiência e acaba desenvolvendo muito mais do que outras pessoas. Então, tudo na vida não vem por acaso. A gente tem que utilizar disso para fazer coisas boas, para fazer coisas melhores para nós e para os outros. Então, assim, inúmeros casos, né? Pessoas, por exemplo, que são artistas, pintam com os pés, são coisas incríveis. Eu falo, meu Deus, eu não consigo fazer um desenho. Eu tenho as duas mãos, eu enxergo, eu não consigo fazer um desenho. Os meus desenhos são iguaizinhos de quando eu tinha 8 anos. É aquela casinha. Acho que todo mundo já fez a casinha, o sol no canto, assim, a árvore do lado, uma florzinha, e às vezes um cachorrinho meio torto. É assim meus desenhos até hoje. E a minha letra também não melhorou nada. Causas atuais das aflições. Isso aqui pega no fundo da alma. Não tem jeito. Quando eu coloquei essa ilustração, eu lembrei daquela cantora até da Amy Winehouse, que era, nossa, cheia de vida, né? A gente via as imagens dela antes e depois, no final da vida, como é que ficou. E, gente, com todos nós, e às vezes não precisa chegar nesses extremos, né, de vícios, assim, de drogas, mas o nosso próprio dia a dia, que a gente às vezes leva de forma nociva. Nós não cuidamos do nosso corpo, a gente abusa dos alimentos, não dorme direito, trabalha demais. Então, olha lá, ou também pelos vícios, ó, o pulmão lindo ali, como era antes e como ficou, excesso de trabalho. E olha aquela última ilustração ali, o afastamento, né? A gente vai tocando o nosso dia a dia e não se atenta para algumas coisas. E às vezes se afasta das pessoas que a gente mais ama, deixa com que outras coisas se tornem mais importantes do que aquilo que realmente é. E aí quando chega no final da vida, a gente vê, será que valeu a pena? Todas aquelas horas a mais que eu fiquei fazendo algo que não deveria. Eu devia ter ficado mais tempo ali com a minha família. Eu perdi algumas fases aí dos filhos. Eu não prestei atenção no meu companheiro, não prestei atenção no meu pai, na minha mãe. E esse tempo passou, ele não volta. Né? Então, causas atuais, não precisa ir muito longe. Nem precisa na encarnação passada para a gente ver o que a gente acaba fazendo aí durante a vida. Motivos de resignação. Resignação é uma palavra bem difícil para a gente, por mais que a gente fale dela de uma forma bem linda, né? Nós temos que ser resignados, nós somos. Para Jesus, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. O que isso quer dizer, né? Então, ele não se referia a ser bom sofrer ou ser aflito. Às vezes a gente leva por esse lado. Parece que quanto mais sofrimento, melhor. E a gente vai boicotando a nossa vida. Não sei se vocês já pensaram nisso. Parece uma coisa assim. Hoje deu tudo certo, está tudo perfeito. Vai dormir preocupado, porque se hoje deu tudo certo, amanhã eu vou ter problema.
parece uma coisa, fala, não é possível. Por que não pode todo dia ficar bem? Por que se hoje eu rir, amanhã eu vou chorar? A gente fica boicotando a nossa vida o tempo todo. Eu falo isso por mim. Porque às vezes a gente fica resolvendo tanto problema, que naquele dia tá tudo bonitinho. E fala, ai, tem alguma coisa errada aí. Tá tudo muito quietinho, muito parado, amanhã vem uma bomba. Então a gente tem essa mania de achar que o sofrimento, então tem que sofrer mesmo, tem que ser aflito, porque só assim que vai... Lá no futuro, não é hoje não, é lá não sei quando, talvez quando eu desencarnar ou na próxima, essa aqui vai ser só de sofrimento. Mas a questão é, o que Jesus nos chama a atenção? Como que eu vou encarar isso? Isso é o X da questão, esse é o pulo do gato, como se diz. Como que eu vou passar por isso? Qual vai ser a forma? Vai ser revoltado, não vou fazer mais nada, jogo tudo pro alto? Sabe aquele dia que você está lá, que você... Ai, não sei o que eu vou fazer, não aguento mais. Aí você tem vontade de pegar e jogar tudo, né? Pega as contas, joga. Aí a hora que cai tudo no chão, ai, não posso. Pega tudo, né? Não, eu preciso pensar porque eu não posso jogar tudo pro alto. É assim. Então, a necessidade do entendimento e aproveitamento das situações apresentadas no decorrer da vida. Que aí a gente usa isso aqui, ó, a inteligência, que não foi dada à toa para nós. Para a gente sair das situações da melhor forma. Porque, pensa bem, hoje, às vezes acontece alguma coisa com a gente que a gente consegue resolver melhor do que se fosse há 10 anos atrás. A gente mesmo fala assim, se fosse há 10 anos atrás, nossa, eu tinha feito isso, tinha feito aquilo, hoje não é assim. A gente evoluiu, então quer dizer que nós aproveitamos melhor aquela situação, então hoje eu resolvo de uma outra maneira. É assim que a gente tem que caminhar. Deus colocou o homem no caminho e deu instrumentos para o seu desenvolvimento. Então, nós temos esse poder de suavizar ou agravar a amargura dos desafios, né, pela maneira como a gente encara a vida. E a gente vai deixando nossos dias pesados, muitas vezes. Porque daí tudo é motivo para reclamar, murmurar, esbravejar e principalmente culpar o outro. Nunca é culpa nossa. Isso aqui está acontecendo comigo porque se o outro não tivesse feito daquela forma, eu não estava passando por isso agora. Tá, mas se o outro fez aquilo com a gente, será que também a gente não permitiu que ele fizesse? Tem tantas questões envolvidas nisso que não é 100% de culpa do outro. Não é assim que funciona. Nós somos, como eu falei, os autores da nossa vida. É a gente que conduz. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente conduziu de uma forma que nós viemos parar aqui. Não é culpa do outro que nós estamos aqui. Nós trilhamos um caminho em que nós estamos aqui, graças a Deus, né? Foi uma coisa boa. Nós estamos aqui hoje. Isso quer dizer que a gente trilhou por um caminho bom, a gente acordou, a gente estudou, a gente entendeu e estamos aqui para aperfeiçoar ainda mais esse nosso conhecimento. Bem e mal sofrer. Jesus ensinava que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem que apresentarmos diante das situações. Vejam, hoje em dia a gente vê tanta atrocidade que acontece, coisas que a gente se pega falando assim, nossa, fulano é muito forte, essa pessoa parece que foi preparada para isso, porque se acontecesse comigo, eu não aguentaria. A gente vê coisas terríveis acontecer e a pessoa encarar de uma forma que eu fico com vergonha. Sinceramente, eu falo, nossa, olha a postura desse ser humano. Que pessoa, sabe, espiritualmente assim, muito evoluída. Eu fico me colocando às vezes no lugar e eu fico pensando, será que eu encararia dessa forma? Como seria a minha reação? Porque, na verdade, a gente não sabe a nossa reação diante das situações. Às vezes a gente fala situações assim, bruscas, né? Coisas assim que acontecem. Fala, será que eu agiria assim? Será que eu reagiria de outra maneira? A gente não tem certeza até que aconteça. Mas uma coisa é certa.
As coisas que acontecem é porque, sim, nós podemos, nós temos essa capacidade. Isso foi dado para nós. Então, a gente precisaria, sim, ficarmos tranquilos em relação a isso, sabendo que teremos todo o suporte aí da espiritualidade, que Jesus está do nosso lado para nos ajudar. Tormentos voluntários. Apesar dos desafios, devemos estar sempre em busca de uma vida feliz, o quanto seja possível. Porque a gente sabe, como já conversamos, que é uma felicidade relativa, sim. Mas o quanto possível levar com mais leveza, né? Não ficar tão naquela coisa, deixando os nossos dias pesados. Investindo nas dimensões física e espiritual de nossa existência. Jamais boicote a sua felicidade. E isso a gente deixa, às vezes, que outras pessoas falem para nós. E a gente aceita. Sabe? Ah, olha, fulano não conseguiu, por que você vai conseguir? Ah, mas é igual a mãe da gente fala, né? Quando a gente é criança, mas você não é todo mundo. Ah, todo mundo vai naquele lugar lá, mas você não é todo mundo. E realmente, cada ser humano é único. Nós que decidimos se a gente pode fazer alguma coisa ou não. Ninguém tem esse poder de dizer. Ninguém conhece o nosso íntimo, as nossas capacidades 100%. Só nós conhecemos. As provas têm o objetivo de exercitar a inteligência, paciência e resignação. Não reclame ou lamente das consequências dos males que não pode evitar. Então, tem coisa que chega que não podemos evitar. Bom, o problema se apresentou, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Bom, então eu vou fazer. Não tem nada que eu possa fazer? Vamos tocando o barco. Se eu não posso resolver, eu vou pedir a ajuda de Deus, dos amigos espirituais, vou entregar na mão deles e vou continuar. Não tem como ficar parado, porque às vezes a gente fala, vou desistir de tudo, cansei, desisti. Como assim? A vida não para, a vida continua, você tem que tocar o barco, não tem como parar de remar. Lições para a vida. Olha aí, a gente tendo sempre aí uma mensagem que nos ajuda, né? Os olhos que nunca choraram raramente aprendem a ver. Os olhos que nunca choraram. Eu fico pensando aqui, olhando para cada um de vocês. Acho que todo mundo aqui já chorou bastante, né? Às vezes não chora assim, né? Mas chora por dentro. Porque, como foi dito lá no começo, todos nós somos aflitos nesse planeta aí de provas e expiações. Mas vamos aprender a ver. Esse momento vai chegar, já está chegando. Gente, eu acho esse filme tão lindo, mas tão lindo, que não tem como eu deixar de trazer aí para vocês. Nunca deixe que alguém te diga que não pode fazer algo. Aí até o pai falando, né, para o filho, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa, vá e lute por ela e ponto final. E é assim em relação a tudo, inclusive a doutrina espírita. Muitas pessoas às vezes criticam, né, a nossa doutrina. A nossa doutrina é tão consoladora que a gente persiste e fica nela porque são os princípios aí que nós acreditamos e que nos ajuda a viver, que nos ajuda a caminhar e funciona em todos os aspectos da nossa vida. Hoje, como que a gente imaginaria, às vezes no passado, a situação que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós percorremos, a gente fala assim, se eu tivesse que começar de novo, eu não sei se eu conseguiria, né? Eu percorreria todo esse caminho. Mas não deu certo, não chegou até aqui. Então, gente, vamos aí pegar firme que a gente consegue. Não vamos deixar que ninguém diga o contrário. Por quê? Esse é o recadinho final de Jesus aí para nós. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus passou por tantas coisas, né, que eu não preciso nem repetir, todo mundo sabe. Jesus venceu o mundo, Ele está dizendo para nós.
Eu venci o mundo. Vem, me siga. Siga os meus ensinamentos que vocês também vão vencer. Então, vamos pegar na mão de Jesus aí e continuar firme, que não está fácil as coisas aí no nosso mundo, no nosso país, mas nós vamos atravessar isso e nós vamos sim alcançar aquilo que nós almejamos tanto, que é a nossa evolução espiritual, e vamos chegar um dia à perfeição com certeza. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou fazer a prece, né? Depois? Uhum.